Aqui é o Júlio, do Verdade ou Mito. Você já parou para pensar por quê? Quanto mais o mundo fica rico, mais você se sente pobre. Por quê? Enquanto bilionários brincam de foguete, você está aí, contando moedas para pagar o boleto da luz. Existe um mecanismo invisível que mantém você exatamente onde você está. E o combustível desse mecanismo não é apenas o dinheiro. É a sua fé. Não estou aqui para questionar a existência de Deus. Estou aqui para mostrar como usam o nome dele para manter você calado, conformado e, acima de tudo, produtivo. A pergunta que ninguém quer responder é: a religião serve para libertar sua alma ou para domesticar o seu corpo? Nas sombras das grandes instituições, existe um pacto silencioso. Um acordo que transforma o seu sofrimento em uma providência divina. Se você está na miséria, dizem que é um teste. Se você é explorado, dizem que sua recompensa está no céu. Mas quem diz isso geralmente está com a conta bancária bem cheia aqui na Terra. O sistema em que vivemos cria uma riqueza absurda para uma minoria minúscula. E, para que essa minoria durma tranquila, ela precisa que você aceite a sua migalha com um sorriso no rosto. É aí que a estrutura entra em ação. Ela oferece o consolo que o Estado nega. Ela oferece o abraço que a economia ignora. Ela transforma a sua revolta contra o sistema em uma oração por paciência. Isso é genial. É o controle perfeito. Por que você não luta contra quem te explora se você acredita que a exploração é uma vontade sagrada? Neste vídeo, eu vou te mostrar as engrenagens dessa máquina de moer gente. Vou te mostrar como a desigualdade extrema não é um erro, mas um projeto. E como a esperança pode ser a corrente mais pesada que você carrega. Antes de a gente descer mais fundo nessa toca do coelho, eu preciso do seu apoio. Se você gosta de vídeos que falam o que ninguém tem coragem de dizer, deixe o seu like agora. O seu like é a única forma de o YouTube entender que este canal não é apenas mais um no meio da multidão. Clique no joinha. Fortaleça o Verdade ou Mito. Agora, respire fundo. Porque o que eu vou te contar a seguir pode mudar a forma como você olha para o seu altar, para o seu banco e para o seu próprio cansaço. Estamos vivendo em uma simulação de liberdade. Onde o sofrimento é vendido como virtude. E a obediência é o único caminho permitido. Você acha que a sua vida é resultado das suas escolhas? Ou você é apenas uma peça em um tabuleiro que foi montado muito antes de você nascer? Prepare-se. O sistema não quer que você assista até o final. Mas eu sei que você não é como os outros. Você quer a verdade. Mesmo que ela doa. Vamos falar de uma verdade amarga. O sistema em que você acorda todos os dias não é quebrado. Ele funciona exatamente como foi projetado. Para que exista um bilionário no topo, precisam existir milhões de pessoas na base. E o que mantém essas pessoas na base sem se revoltarem? É a interpretação do sofrimento. Pense comigo. O capitalismo é uma máquina de criar ansiedade. Você nunca está seguro. Seu emprego pode sumir amanhã. O preço da comida sobe, o seu salário fica parado. Essa insegurança constante não é um defeito. É uma ferramenta de controle. Uma pessoa com medo não questiona. Uma pessoa desesperada aceita qualquer migalha. E é aqui que a religião é sequestrada pelo sistema. Em vez de ser uma ferramenta de libertação, ela se torna um anestésico. Quando você está no limite, exausto, sem saber como pagar o aluguel, alguém aparece e diz: é uma provação. Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Isso soa bonito, não soa? Mas é uma armadilha psicológica cruel. Porque, nesse momento, o seu problema deixa de ser econômico. Ele deixa de ser causado por um sistema que concentra a renda de forma obscena. Ele passa a ser um teste espiritual. Uma questão entre você e o divino. E, magicamente, quem te explora desaparece da equação. Você para de olhar para o dono da empresa ou para o banqueiro. E começa a olhar para o céu, pedindo força para aguentar mais um dia de exploração. Isso é o que chamamos de despolitização do sofrimento.
Transformam a injustiça social em destino. Transformam a fome em jejum espiritual. E enquanto você ora por paciência, eles lucram com o seu silêncio. Eu quero fazer uma pausa agora. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada. De qual cidade ou estado você está assistindo ao Verdade ou Mito? Escreva aqui nos comentários. Eu quero ver até onde a nossa voz está chegando. E aproveite para responder uma coisa: você já sentiu que o seu cansaço era culpa sua, ou percebeu que o sistema é que está montado para te esgotar? Comenta aí. A sua opinião é o que faz este canal crescer e incomodar quem prefere o seu silêncio. Voltando ao ponto. Essa lógica de aprovação é o sonho de qualquer elite. Imagine ter uma massa de trabalhadores que acredita que sofrer é uma virtude. Que acredita que a pobreza é um passaporte para uma vida melhor depois da morte. Isso desarma qualquer tentativa de mudança real aqui e agora. As elites não precisam de correntes de ferro quando têm correntes mentais. Eles não precisam de chicotes quando têm discursos que valorizam a resignação. Dizem para você ser humilde. Dizem para você ser obediente. Mas repare bem nos líderes que pregam isso. Eles são humildes? Eles vivem na escassez? Ou eles ostentam aviões particulares e mansões enquanto pedem o seu último centavo de oferta? A conta não fecha, Júlio. E você sabe disso. O sistema precisa que você interprete a sua precariedade como uma fase necessária. Mas e se essa fase for eterna? E se o teste for apenas uma desculpa para você não lutar pelo que é seu por direito? A riqueza que você produz é real. O suor que cai do seu rosto é real. Mas o lucro que essa riqueza gera nunca chega na sua mão. Eles te vendem a esperança no futuro para garantir que você não exija justiça no presente. É uma troca injusta. É um pacto de sombras. E o pior de tudo, eles fazem você se sentir culpado por querer mais. Como se desejar uma vida digna, com comida na mesa e lazer para os filhos, fosse um pecado ou falta de desprendimento. Enquanto isso, os donos do mundo não têm desprendimento nenhum com o lucro deles. Eles querem cada centavo. Eles querem cada minuto do seu tempo. E eles usam a sua fé para garantir que você entregue tudo isso de bom grado. Agora, preste muita atenção, porque vamos entrar na parte mais perversa desse jogo. Sabe aquela ideia de que, se você se esforçar muito, você chega lá? No mundo da fé distorcida pelo sistema, isso ganhou um nome ainda mais pesado. Dizem que, se você não prospera, a culpa é da sua falta de fé. Ou da sua falta de sacrifício. Olhe o tamanho da crueldade que estão fazendo com você. O sistema cria um deserto de oportunidades, corta os investimentos em educação, saúde e moradia. E depois, quando você está seco, exausto e sem saída, ele aponta o dedo e diz: você não venceu porque não acreditou o suficiente. Isso é o que as elites chamam de meritocracia. Mas, no altar, eles chamam de o favor divino. É a jogada de mestre para proteger quem está no topo. Pense bem em se a riqueza é vista como uma bênção e a pobreza como uma falha espiritual. Quem vai ter coragem de questionar o bilionário que acumula fortunas explorando o trabalho alheio? Ninguém. Afinal, ele é um o abençoado, um o escolhido, alguém que o mereceu o estar ali. E quem vai se revoltar contra a própria miséria se acreditar que ela é fruto do seu próprio pecado ou da sua fraqueza? Você acaba se tornando o seu próprio carcereiro. O sistema não precisa gastar energia te vigiando, porque você mesmo se vigia. Você se sente culpado por estar cansado. Se sente culpado por não ter dinheiro. Enquanto isso, as engrenagens econômicas continuam girando, moendo a sua vida e transformando o seu tempo em lucro para meia dúzia de pessoas. Eles pegam as leis do mercado e as vestem com roupas sagradas. Dizem que o mercado é uma força da natureza, algo que não pode ser mudado. Dizem que você deve aceitar a hierarquia, respeitar quem manda e nunca, jamais, reclamar. Mas eu te pergunto, e a quem interessa esse silêncio? A quem interessa que você acredite que a sua condição de vida é um problema individual e não um projeto coletivo? A resposta está na conta bancária de quem defende que o Estado não deve te proteger.
Eles querem que você seja um empreendedor de si mesmo, mesmo sem ter as ferramentas básicas para isso. Querem que você lute sozinho contra gigantes, enquanto eles se unem em grandes corporações para ditar as regras do mundo. É uma luta de Davi contra Golias, só que eles tiraram a funda da sua mão e te convenceram de que lutar é falta de humildade. Eles usam a sua necessidade de pertencimento para te integrar a uma lógica que te exclui. Você contribui, você trabalha, você ora, você se sacrifica. E, no final do mês, a conta continua no vermelho. Mas a culpa, segundo eles, nunca é do sistema. Nunca é da concentração de renda. A culpa é sempre sua. É uma lavagem cerebral feita em doses diárias, nos discursos, nas redes sociais e em muitos púlpitos por aí. Eles transformam o trabalhador em um competidor solitário. Em vez de você se unir ao seu vizinho que sofre o mesmo que você, eles fazem você competir com ele. Quem tem mais fé? Quem faz mais sacrifício? Quem é mais abençoado? Enquanto o povo briga entre si por migalhas de reconhecimento, os donos do tabuleiro dão risada. Eles sabem que um povo dividido e culpado é um povo que nunca vai pedir o que é seu por direito. Eles sabem que, enquanto você estiver focado em limpar a sua alma para merecer uma vida melhor, você não vai limpar a sujeira que eles fazem na economia. Acorde. O sistema se alimenta da sua dúvida. Ele precisa que você duvide da sua própria inteligência e da sua própria força. Porque, no dia em que você perceber que a sua pobreza não é um castigo divino, mas um resultado matemático de um sistema injusto, nesse dia, o castelo deles começa a ruir. E eles têm pavor desse dia. O sistema não se sustenta apenas com dinheiro. Ele se sustenta com ideias. Ideias que entram na sua cabeça de forma tão profunda que você passa a defendê-las, mesmo que elas te destruam. Já percebeu como certas políticas que tiram os seus direitos são vendidas como liberdade? Dizem que você é livre para escolher o seu trabalho, mas se você não aceitar o que te oferecem, você passa fome. Isso não é liberdade. É chantagem. E onde entra a estrutura que deveria te confortar? Ela entra para validar essa chantagem. Quando figuras de autoridade usam discursos sagrados para apoiar projetos que concentram riqueza, eles estão selando um pacto. Um pacto onde a elite financeira recebe o lucro, e você recebe o conselho de ser paciente. Eles defendem que o mercado deve ser soberano. Que o lucro deve estar acima de tudo. E se o lucro exigir que você trabalhe 12 horas por dia sem garantia de nada, eles dizem que é o preço do progresso. O mais bizarro é ver como a indignação das pessoas é desviada. Em vez de você ficar revoltado com o bilionário que não paga impostos, o sistema faz você ficar revoltado com o seu vizinho que recebe um auxílio para não morrer de fome. Eles criam inimigos imaginários para você não enxergar o inimigo real que está sentado nas poltronas de couro das grandes corporações. A estrutura social que temos hoje depende da sua aceitação. Se todo mundo acordasse amanhã e percebesse que a riqueza do país é produzida por quem trabalha, e não por quem especula na bolsa, o sistema colapsaria. Por isso, eles precisam de filtros. Filtros culturais, educacionais e principalmente, espirituais. A hierarquia é apresentada como algo natural. Sempre foi assim, eles dizem. Alguns nasceram para mandar, outros para obedecer. Mas quem escreveu essa regra? Certamente não foi quem obedece. Eles utilizam a sua fé para reforçar essa hierarquia. Dizem que toda autoridade é constituída por um plano maior. Com isso, questionar o patrão, o banco ou o político que te engana passa a ser visto como uma rebeldia contra a própria ordem das coisas. É o controle absoluto. Eles não precisam de exércitos nas ruas se tiverem o controle do que você acredita ser certo ou errado. Essa estratégia garante que o país continue sendo um exportador de riquezas e um importador de miséria. Enquanto a gente discute moralidade e costumes, eles entregam nossos recursos estratégicos para o capital internacional. Enquanto a gente se perde em brigas que não levam a lugar nenhum, eles aprovam leis que facilitam a sua demissão e dificultam a sua aposentadoria. O silêncio que eles pedem no altar é o mesmo silêncio que eles precisam para assaltar o futuro dos seus filhos. Eles vendem a ideia de que o Estado é um monstro que deve ser combatido.
Mas o Estado só é ruim ou quando é para investir em você. Quando é para salvar banco em crise, o Estado é maravilhoso. Eles querem um povo desamparado, porque um povo sem proteção é um povo que aceita qualquer migalha por sobrevivência. E, mais uma vez, a esperança é usada como o anestésico perfeito para essa cirurgia feita a seco na sua dignidade. Eles te pedem para confiar. Eles te pedem para esperar. Mas enquanto você espera, eles acumulam. Enquanto você confia, eles lucram. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar que o seu suor seja o banquete de quem nunca pegou em uma ferramenta? O sistema conta com a sua exaustão. Ele sabe que, depois de um dia inteiro de exploração, você só quer descansar e não tem forças para pensar em revolução. É por isso que as mensagens de conformismo são tão eficazes. Elas são o caminho de menor resistência para uma mente cansada. Mas o verdade ou mito está aqui para sacudir essa poeira. Para mostrar que a sua fadiga tem nome, tem endereço e tem um culpado que veste terno e gravata. A estrutura não vai mudar por vontade de quem está no topo. Ela só muda quando quem está na base decide parar de segurar o peso. A verdade dói, mas o silêncio mata. Depois de tudo o que vimos, fica claro que a sua exaustão não é um acidente de percurso. Ela é a base de sustentação de um sistema que não tem alma. A religião, quando usada como ferramenta de controle, transforma o seu sofrimento em uma mercadoria aceitável. Ela te dá um motivo para aguentar o que não deveria ser aguentado. Mas a própria história nos mostra que a consciência é o único caminho para a liberdade real. A mudança começa no exato momento em que você para de olhar para a sua conta bancária vazia com culpa e passa a olhar para ela com indignação. Quando você entende que o que falta na sua mesa é o que sobra no banquete de quem dita as regras do jogo. Eles querem que você enfrente seus problemas de forma isolada, como se a vida fosse uma maratona individual. Mas o capitalismo tem pavor de pessoas que se unem. Trabalhadores isolados são presas fáceis. Pessoas organizadas são uma força imparável. A alienação não é apenas falta de informação, é a fragmentação da nossa identidade como povo. Eles nos dividem por crenças, por costumes, por preferências. Enquanto isso, a elite financeira está mais unida do que nunca, protegendo seus próprios interesses e sua soberania sobre a nossa riqueza. A transformação social não virá de um salvador, nem de uma promessa de futuro distante. Ela nasce aqui, no presente, na coragem de questionar por que o Brasil, um país tão rico, condena tanta gente à miséria. A religião pode ser um porto seguro para a alma, mas ela nunca deve ser uma algema para a sua mente. Pode ser um espaço de fé, mas não pode ser um escritório de negócios para quem lucra com a sua esperança. O sistema conta com o seu esquecimento. Ele quer que você feche este vídeo e volte para a sua rotina de cabeça baixa. Mas eu sei que algo mudou aí dentro. A semente da dúvida foi plantada. E a dúvida é o primeiro passo para a verdade. Se você chegou até aqui, é porque você não aceita mais as explicações fáceis que te deram a vida toda. O canal Verdade ou Mito está começando agora, e a nossa missão é justamente essa, trazer luz para as sombras que eles tentam esconder. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like agora. Compartilhe este vídeo com quem também precisa desse o sacode na realidade. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Isso é fundamental para que o canal ganhe força e a gente continue trazendo essas verdades incômodas. Eu quero muito ouvir a sua opinião agora. Você acha que a religião hoje serve para libertar as pessoas ou para manter o sistema funcionando como ele é? O que você ouviu aqui hoje e você acha que é uma verdade ou um mito? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu leio tudo e a sua participação é o que faz a gente continuar. Eu sou o Júlio, e te espero na nossa próxima história. Até lá!